Pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bonfá, da Oficina de Estudante. Vou passar mais uma dica para o seu vestibular. Essa dica aqui é uma dica clássica, todos os anos, tá? Em algum vestibular bom, FUVEST, Unicamp, Unesp, tá? Provavelmente esse assunto aqui, ele vai ser requisitado. É a questão da Revolução Francesa. Óbvio que nessa pequena aula eu não consigo trabalhar todo o processo revolucionário. Aí já veio uma dica. A Revolução Francesa é visto como processo revolucionário. Não é do dia para a noite que as coisas mudam, mas na verdade o foco do meu estudo aqui, o foco da minha aulinha, tem a ver com os motivos da Revolução Francesa. Por quê? Eu venho percebendo há um bom tempo que os vestibulares eles estão bastante focados, tá, no que levou a França à Revolução. Ou seja, tá, eles não ficam tanto focalizando as fases da Revolução, todos os detalhes. O enfoque é nos motivos revolucionários. Vamos lá, gente. Vamos lembrar. Nós estamos falando de uma França do antigo regime, aonde politicamente era caracterizado pelo absolutismo, o absolutismo ferrenho dos Bourbons. Mais do que isso, na economia nós temos o mercantilismo e na questão social nós temos uma sociedade típica do antigo regime, uma sociedade aonde a igualdade jurídica e civil, tá, não existiam. Tanto que o primeiro motivo que eu quero mostrar para vocês é a tal da crise social. Como assim, gente? A sociedade francesa estava em crise. Nós temos alguns resquícios do feudalismo. Como assim, gente? Tá? Aquela sociedade feudal, teoricamente dividida em clero, nobreza, camponeses e servos, ela vai estar presente ainda na sociedade da Idade Moderna na França. Olha como aqui, gente, era dividida essa sociedade. Nós temos o primeiro estado, nós temos o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado, ele é composto ainda pelo clero. E nós temos o alto clero e o baixo clero. Geralmente o alto clero vindo do segundo estado da nobreza e o baixo clero principalmente vindo do terceiro estado. Aí nós temos também o segundo estado, que é uma nobreza. A nobreza, gente, ela é dividida tradicionalmente em duas. A nobreza de espada, que é aquela nobreza de sangue, tá? Que vem desde o feudalismo, daqueles antigos senhores feudais, daqueles grandes senhores de terra. Então é a nobreza de espada, tradicionalmente são nobres. E aí começa a surgir um outro tipo de nobreza, que é a nobreza de toga ou a nobreza de togado. Que nobreza que é essa? É a alta burguesia comprando títulos, tá, na corte dos reis absolutistas franceses. Então, dentro do segundo estado, eu tenho a nobreza de espadas e também a nobreza de toga, que compra o título. E por fim, gente, o povo, o resto, o terceiro estado. E esse terceiro estado é bastante heterogêneo, não tem uma unidade. Ele representava de 96, 97, 98% do povo francês e mais, tá? Ele tem uma divisão, quer dizer, são vários grupos. Eu tenho a burguesia, dividida em alta, média, pequena burguesia. Eu tenho camponeses, alguns, pasmem, gente, alguns servos ainda em plena Idade Moderna. Também eu tenho nesse terceiro estado os chamados sans-culottes, que são um tipo, tá, de trabalhadores urbanos que não utilizavam a roupa da nobreza, tá? Aquelas calças mais que vinham até o joelho, calças almofadadas, típica da nobreza francesa. O que acontece, gente? O que vai evidenciar essa crise social, vou mostrar para vocês, tá? Além de ter uma divisão rígida da sociedade francesa, mais do que isso, tá? Tem a questão da igualdade, quer dizer, a falta de igualdade. Por quê? Apenas, gente, tá, o terceiro estado que pagava impostos. Ou seja, terceiro estado, gente, ele estava sustentando primeiro e segundo estados. Isso não é justo, tá? Isso você não tem a igualdade jurídica e civil. Tanto que o terceiro estado, ele vai depois para a Revolução para tentar quebrar essa injustiça. Vai tentar, gente, ou que todos paguem impostos, ou que os impostos diminuam em relação ao terceiro estado. Então, a primeira crise que eu estou mostrando aqui para vocês é justamente essa, a crise social. A sociedade francesa, gente, ela estava em conflitos. Por quê? Tá? Só o terceiro estado pagava impostos. Primeiro e segundo estados viviam à custa do rei e eram isentos de impostos. Aí, gente, vem o segundo motivo. Crise financeira.
Vamos lembrar, eu acabei de falar para vocês que a política econômica do Estado moderno era o mercantilismo. E no mercantilismo nós temos o metalismo e a busca pela balança comercial favorável. Para você ter balança comercial favorável, você tem que ter, tá, um recebimento maior do que seus gastos. Olha como está a balança, gente, francesa. Você tem o contrário. A balança está pesando para os gastos. Ou seja, tá, os gastos estão superiores às receitas. Gastos com Versalhes, gasto com pensões, com funcionarismo público e com as guerras, como a Guerra dos 7 Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde a França se envolve para prejudicar a Inglaterra. Então dá uma olhada, gente, os gastos estão superiores às receitas. E as receitas, além de exportação, vinha principalmente de impostos do terceiro estado. Então a gente tem o quê? Uma balança comercial negativa, deficitária na França, o que evidencia a crise financeira. Junta aí, gente, ó, crise social, crise financeira. Tá complicada a sociedade francesa. E aí entra uma outra crise, a crise de abastecimento. Tá faltando comida, gente, na França. O que vai levar à grande fome de 1788. Essa grande fome de 1788 será causada por problemas climáticos e também, gente, por uma proliferação muito grande de coelhos. Aí a gente pode pensar, poxa, tá tendo fome? Por que os membros do terceiro estado não matam esses coelhos ou invadem os pombais e comem as pombas e os coelhos? Simples. Por quê, pessoal? A caça era destinada apenas para membros da nobreza. Desde a Idade Média, a caça era preparada, era uma forma de preparação, melhor dizendo, para a guerra. E os membros do terceiro estado, que são do povão, eles não podiam fazer isso. Seria como se fosse um crime contra a hierarquia social. Então a população está passando fome, não poderiam nem caçar os coelhos. E isso, gente, vai levar à grande fome de 1788. E o Estado francês, talvez sem interesse, ou melhor, talvez até sem recursos, ele não consegue acabar com essa grande fome. Óbvio, gente, que a grande fome de 1788 vai aumentar a contestação popular contra o antigo regime. E para a gente aqui acrescentar mais uma questão, além da crise social, financeira, de abastecimento, tem a crise política. Gente, a França foi o grande Estado absolutista, tá, da Idade Moderna. Principalmente com os Bourbons. Na França, o absolutismo é evidente. Principalmente, pessoal, pelo fato que há quase 175 anos não eram convocados a Assembleia dos Estados Gerais, aonde teriam representantes do primeiro, segundo e do terceiro estado. Ou seja, o rei francês mandava e todo mundo tinha que obedecer. Fora, gente, eu posso colocar um quarto fator, que na verdade ele é demolidor. Dá uma olhada. Seria, gente, uma forma de contrariar, de se opor a todos esses problemas, que é justamente o iluminismo. O iluminismo, gente, ele chega realmente para criticar tudo o que estava acontecendo. E a Revolução Francesa, ela tem muito de características iluministas. Então, para fechar aqui, gente, tá? Crise social, crise financeira, crise de abastecimento, crise política e ideias iluministas corroendo, se opondo, destruindo o antigo regime francês. Gente, obrigado pela atenção. Aí foi mais uma dica do professor Rogério. Bom vestibular, bons estudos.